Alô galera goiana, alô galera atleticana, alô galera do Azulão do Vale, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Na noite desta quarta-feira, Atlético e Goianésia se enfrentam no estádio Antônio Ascioli, palco em que eles decidiram o Campeonato Goiano de 2020, quando o Atlético ficou com o título após ganhar a decisão por pênaltis. E hoje cada um luta por objetivo diferente. O Atlético quer ser o primeiro colocado nesta primeira fase e o Goianésia quer garantir a sua classificação para a fase quartas de final. A partir de agora, neste pré-jogo, eu vou trazer para vocês as prováveis escalações, vou falar sobre as necessidades matemáticas de cada um deles, o que a gente pode esperar taticamente deste confronto, vamos falar do retrospecto e muito mais, logo depois da nossa vinheta de abertura. Estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita, seja bem-vindo ao canal, é uma satisfação contar com a sua audiência, se você ainda não é inscrito te convido a se inscrever, venha fazer parte dessa comunidade que é totalmente dedicada ao futebol goiano, deixe aquele like para prestigiar o nosso trabalho, ative as notificações, todas essas formas de interação ajudam a fortalecer essa plataforma que é o Futebol 62. Quem está conosco e nos apoia neste projeto é a Lutei Magazine, a grande loja da região norte da capital. A Lutei Magazine está ali na Avenida Ubaldina Naves de Brito, ao lado do Centro Comunitário do Jardim Balneário Meia Ponte. Na Lutei Magazine, além do melhor atendimento da cidade, você encontra moda em geral, utensílios de cama, mesa e banho, papelaria, bijuterias, calçados. Você também encontra a Lutei Magazine no Instagram, @Lutei Magazine. E no WhatsApp você pode falar com as pessoas da Lutei, a Branca, a Janete, que são a mesma pessoa, a Wanda, pelo 99402-7562. Lutei Magazine oferece o pré-jogo de Atlético e Goianésia. Bom, Atlético e Goianésia jogarão nesta quarta-feira, às 19 horas e 30 minutos, no estádio Anésio Brasileiro Alvarenga. Este jogo é válido pela 11ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Goiano. O time atleticano briga para ser o primeiro colocado. O Goianésia, que está em 8º lugar, tenta se manter dentro do grupo dos 8. O que é que o Atlético precisa para chegar em primeiro? Precisa conquistar um resultado melhor que o resultado do Goiás. Ou seja, se o Goiás empatar, o Atlético precisa vencer. Se o Goiás perder, basta o empate ao Atlético. Já se o Goiás ganhar, o Atlético não tem chances matemáticas de chegar em primeiro lugar nesta primeira fase. Em relação ao segundo lugar, esse está garantido, o Atlético não tem como o Atlético perder esta posição. Já o Goianésia, se vencer estará classificado. Se empatar, fica numa situação muito boa, porque o Goiânia teria que vencer por 12 gols de diferença. Convenhamos, né, isso não vai acontecer. Então, com um empate, o Goianésia estará na próxima fase do Campeonato Goiano. Se perder, aí o Goianésia torce contra o Goiânia. Se for derrotado pelo Atlético, o Goianésia torce para o Goiânia não ganhar do Iporá. Porque se o Goianésia perder e o Goiânia vencer, aí sim a equipe do Goiânia se classifica e o Goianésia fica fora. Então essa aí é a condição do Goianésia neste campeonato goiano. Agora vamos falar aqui para vocês da arbitragem, né? Falar da arbitragem, falar do retrospecto, o que é que a gente tem aí para esse jogo de logo mais lá no estádio Antônio Ascioli. Quem vai apitar o jogo de hoje é o Osimar Moreira. Osimar Moreira será o árbitro dessa partida entre Atlético e Goianésia. Ele será auxiliado pelo Edson Antônio e pelo Matheus Galvão. E eles que vão conduzir aí esse jogo entre Atlético e Goianésia. O retrospecto entre as duas equipes, os dados são do Futebol de Goiás, .com.br. São 30 partidas na história, 17 vitórias do Atlético, 8 vitórias do Goianésia e 5 empates. O Atlético marcou 55 gols e o Goianésia marcou 33. Como eu afirmei no início do vídeo, os dois times decidiram o título do estadual em 2020
e o Atlético ficou com o título após jogo único, né, no estádio Antônio Ascioli, empate no tempo normal 1-1, nos pênaltis o Atlético venceu e conquistou a competição. O time rubro-negro para o jogo de hoje terá 2 desfalques. O volante Ramon, aliás, o zagueiro Ramon e o volante Haldner estão fora do jogo. O técnico Eduardo Souza deve mandar a campo a seguinte formação: Ronaldo, Rodrigo Soares, Emerson Santos voltando ao time, Lucas Gazal e Moraes, Micael, Tubarão e Shailon, Ayrton, Daniel e Luiz Fernando. Já pelo outro lado, a equipe do Goianésia deve ter a seguinte formação para esse jogo da noite: Bruno Fuso, Everton, Gabriel Vidal, Marcão e Rafael Soares, Carré, Edmundo e Gabriel Correia, Abner, Raí e Adailson. Esse deve ser o time do Goianésia para enfrentar o Atlético. Taticamente, eu penso que não há muita dificuldade para a gente acertar a previsão desse jogo. A tendência de um Atlético tendo mais posse de bola, jogando mais no campo da equipe do Goianésia. O que eu quero ver é a intensidade do Atlético no primeiro tempo. Os primeiros tempos do Atlético não têm sido bons. Se você pegar contra o Yumas, não foi bom. Se você pegar contra o Morrinhos, não foi bom. Se você pegar em outros jogos como o Grêmio Anápolis, que o Atlético ganhou o primeiro tempo, não foi bom. Então o Atlético tem oscilado muito. Lá em Iporá, o primeiro tempo do Atlético também não foi bom. Então o Atlético tem feito primeiros tempos ruins. Contra o Craque eu gostei. Apesar do Atlético não ter feito gol, achei que fez um bom primeiro tempo. Mas na maioria dos jogos, o Atlético, mesmo contra essas equipes de menor poder, de menor investimento, o Atlético não tem conseguido fazer bons primeiros tempos. Vamos ver como é que vai ser hoje diante do Goianésia. Se o time vai demonstrar força desde o início ou se outra vez vai deixar para tentar resolver o jogo na segunda etapa. A tendência do Atlético propondo o jogo, até porque vai trabalhar ali provavelmente com a bola num 4-1-4-1, né? Você tendo o Micael de volante, e aí você faz os dois meias, o Shailon por um lado, o Tubarão pelo outro, o Luiz Fernando aberto pelo lado esquerdo, o Ayrton pela direita e o Daniel fazendo o centroavante. Então o Atlético bem ofensivo, que tem boa qualidade, né, para manter essa bola no campo de ataque. O que o Atlético precisa tomar cuidado é nos contra-ataques da equipe do Goianésia, nas bolas paradas, que tem sido um problema crônico dessa defesa atleticana na área. Outro ponto que a equipe do Atlético precisa é evoluir defensivamente. Entre os 8 times que neste momento estão classificando para a segunda fase, restando ainda uma rodada, o Atlético tem a pior defesa dos 8 ao lado do Iporá. Cada um deles tomou 13 gols. O Atlético não pode ter a pior defesa dos 8 primeiros colocados do Campeonato Goiano, né? Então o Atlético precisa evoluir muito. O Atlético tem o melhor ataque, que marcou 22 gols, mas tem a pior defesa entre aquelas equipes que neste momento estão se classificando para a segunda fase do Campeonato Goiano. Então o Atlético precisa imediatamente corrigir, ou pelo menos amenizar este problema. Porque se você vai para uma reta final, enquanto você está enfrentando equipes razoáveis ou equipes fracas, você consegue ir superando. Você faz 4, toma 2, faz 3, toma 2. Só que na hora que você pegar uma equipe mais forte, pode ser que isso não seja o suficiente para seguir à frente no Campeonato Goiano. Para mim, o Atlético é bastante favorito contra o Goianésia. A tendência é que o Dragão vença o jogo, mas acho difícil o Atlético terminar em primeiro lugar, porque eu vejo o Goiás também bem favorito diante da equipe do Morrinhos. Já o Goianésia, ao meu ver, vai depender do jogo do Goiânia. Torcer para o Goiânia não ganhar do Iporá, para a equipe do Azulão do Vale conseguir seguir no Campeonato Goiano, tá bem? Mais tarde eu trago uma análise do que foi essa vitória desse jogo, né? Não essa vitória, este jogo do Atlético contra a equipe do Goianésia. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.